Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, com uma temperatura já não tão baixa quanto a de ontem, com atualidades Pampa. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, nós vamos levando as notícias, os comentários, o nosso bom humor, a nossa vontade de estar com vocês e também para contar algumas coisas para vocês, né? Eu quero dizer que uma das coisas mais certas que eu recebi de telespectadores nossos de ontem no programa foi de uma telespectadora que ela disse assim: quando eu liguei o programa de vocês, a gasolina estava com preço. Aí eu fui até a cozinha pegar um copo d'água, quando eu voltei para frente da televisão, a gasolina estava com outro preço. E assim as pessoas estão fazendo um pouco até de graça, porque ninguém sabe mais o que fazer, com respeito ao aumento dos combustíveis. Mas a coisa mais emblemática para mim foi ter passado hoje naquele posto de combustíveis que eu passo sempre, que tem uma gasolina com um bom preço. Não tem mais preço exposto nos postos de gasolina. Depois desse eu passei numa série, não tem mais preços expostos. Porque eles não sabem nunca quando vai ser. E aí fica, como se diz no popular, o negócio vai ficar bangu, que cada um vai cobrar também o que quiser. O governo, por sua vez, diz uma coisa, o Congresso diz outra coisa, o presidente da Petrobras diz outra coisa e nós ficamos com essas caras de tontos que nós temos aqui. Não sei se é isso que vocês sentem, Marli Barcelos. Olha, nós desde a manhã de hoje, né, nós estávamos comentando a respeito disso, que a gasolina baixou hoje 1,25, né, 1,25%, eu não sei exatamente o valor da baixa, né, mas isso é uma mentira, né, isso é uma utopia, porque não chega até os postos, né. Os postos permanecem com os mesmos preços, esperando amanhã uma nova alta, né, que deverá acontecer isso. Isso é o desgoverno deste país. Esse senhor Pedro Parente, inclusive, ele foi para a televisão falar a respeito disso, e eu ouvi um economista defendendo ele hoje. Defendendo ele, dizendo que isso é bom para o Brasil, que é bom para a Petrobras e tal. Deve ser bom para o Brasil e para a Petrobras. Para o povo brasileiro não é, né? Pode ser para o país que seja bom. Para nós brasileiros não é, né? E o Congresso, o Congresso está também contra o governo, né? Com certeza. E diz que vai impor, que vai fazer, que vai pressionar, que vai tomar medidas para zerar esse tal de imposto sobre combustíveis. Sabe, umas coisas assim que não fazem muito sentido, né? Magda, nós noticiamos ontem que haveria, ontem à noite, uma reunião. Sim. Até citamos os 4 que lá estariam participando desta reunião. Na verdade, a reunião, para o que se teve informações, aconteceu hoje pela manhã. Isso. Né? Não saiu onde eles deviam estar muito atribulados, deve ter assuntos mais importantes, que o país está parado, que as estradas todas interrompidas, que os caminhoneiros parados por todo o país. Deve ter alguma coisa mais importante que eles não puderam tratar desse assunto ontem e o fizeram hoje pela manhã. Na verdade, está havendo uma queda de braço entre o ministro da Fazenda e o ministro de Minas e Energia, porque o ministro se falou, bem, não se pode mexer no preço, então vamos reduzir os impostos. Aí o ministro não, nos impostos não, né? Porque está tudo planejado, já estão as verbas destinadas, aqui não dá para mexer. Aí a política dos preços. A política dos preços, vocês estão bancando que não vão mexer na política de preço. Então, na verdade, o que saiu da reunião é que não se concluiu absolutamente nada. Não saiu nada. A reunião terminou exatamente, começou sem nada decidido. E o Rodrigo Maia alfinetando o presidente da República justamente por isso, né? Que o presidente deveria também buscar essas políticas compensatórias para que o trabalhador não seja atingido. Mas fica tudo no discurso e todos eles pré-candidatos à presidência, fora o Temer, né? Que desistiu. Eu gostei muito. Ontem vocês já falaram sobre isso. E o Rodrigo Maia é candidato à presidência também. Por isso que a gente tem que começar a ler. É isso. A gente tem que começar a ler as manifestações. Exatamente, isso que eu disse. O Temer sentou para trás porque não tem mais interesse nenhum em ser popular. E agora o presidente da Câmara, que sempre foi, né, serviu de sustentáculo para ele e para tudo que se fez, agora ele se atreve a fazer a primeira crítica ao seu presidente. Não só criticou, como anunciou a criação de uma comissão especial, justamente para tratar, para ver essas coisas de reduzir PIS/COFINS, além de zerar o tal da CID, que é um outro imposto, quer dizer, e nós parados. E já a Aurora Alimentos, que tem sede em Santa Catarina,
já avisou que parou as suas atividades pelo preço do diesel. Não tem mais, não leva mais o produto dela para lugar algum. Quem acompanha como é que trabalham essas empresas com frete pré-combinado, tu faz a contratação, então se tu queres mandar alguma coisa daqui para lá, seja alimentos ou seja até teus imóveis, mudança, tu faz uma contratação prévia disso para que isso ocorra daqui 15 dias, 20 dias. Então tu fez uma planilha de custos para ti, para fazer aquilo, e é surpreendido por essa elevação de custos. Olha, o que subiu, os percentuais que subiram, são impossíveis. E realmente, eles têm que parar, porque eles vão pagar para fazer o frete. As indústrias dessas de alimentos, da Aurora Alimentos, vão parar a produção dos alimentos. Dona Magda, como é que um país do tamanho do Brasil pode ter toda a sua economia rodoviária? Mas isso é histórico, né? Sim, mas ninguém se dá conta disso, não melhora. Todo mundo se dá conta, quer dizer, ninguém do governo. Nada. Sim, todo mundo fala e todo mundo, sabe, rodovia, pneu, gasolina, óleo diesel, etc. E as ferrovias, e as hidrovias, nada, absolutamente nada. Um país que deveria ser cortado de norte a sul, de leste a oeste, como os Estados Unidos. Qualquer cidadezinha tem uma ferrovia nos Estados Unidos que passa, não precisa de avião, não precisa de ônibus, pega a ferrovia, pega um trem maravilhoso, primeira classe, segunda classe. O Portugal é assim, que é um país pequeno. Por favor. O Savidorinho está tão quietinho. Não, é que... Ele está com lombriga. Não, eu tô gostando, sim, que eu peguei da nona. Opa, ao respeito com a nona. A nona dele, né? A nona Sinfonia de Beethoven? Sim, da dele. Ganhei o disco. Ganhou? Ganhei. Vai deixar eu falar? Não! Agora ele não gostou, Pimenta no olho do vizinho colhido. Eu tenho visto as avaliações de economistas, analistas políticos, analistas econômicos. Ouvi hoje um especialista em infraestrutura, aqueles babaca que não sabe nada e dão palpite achando que são gênios, né? Gente, a gente tem de tudo um pouco nesse contexto. Vamos lá. Primeiro, o grande cenário é de uma gigantesca mentira. O governo brasileiro mente descaradamente para a população, dizendo que atrelou o preço da gasolina à commodity. O preço do petróleo, porque a gasolina, porque o óleo diesel. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Seria mais ou menos como eu atrelar o preço da sopa de cebola em saquinho ao preço da cebola lá de São José do Norte. Por quê? São muitos os processos que levam ao produto final. O mecanismo é extremamente complexo, envolve tecnologias e, portanto, o custo não é um custo absoluto. É commodity? Muito bem, é commodity. Mas as commodities devem ser tratadas como tal, especialmente quando elas são produtos ligados ao desenvolvimento econômico e ao equilíbrio da balança comercial. Não é o caso da gasolina. No caso da gasolina e da energia elétrica, são produtos controlados, com preços controlados pelo governo, e, portanto, é interesse social. Aí você pega o seu Pedro Parente, que dizem que é um bom gestor, não sei porquê, porque eu nunca vi uma boa gestão dele em lugar nenhum. Tem que fazer um curso de português. Aí ele aceitou ser presidente da Petrobras com autonomia. E está preocupado em pagar dividendos para os acionistas da Petrobras. Trazer confiança à Petrobras. Como assim, cara pálida? Aí dizem que a vinculação às commodities deve ser refletida no preço. É mentira. Mentira, porque ontem o preço do barril de petróleo subiu e o dólar também se valorizou. No entanto, depois de uma bronca, caiu 1, não sei o que de redução, que não vai parar na bomba. Vai parar na bomba só o aumento, porque a gente sabe, esse é um segmento marcado pela ganância e pelo oportunismo. Então, assim, não foi parar na bomba a redução e não vai parar. E o governo está dizendo que vai tirar a CID, que também não resolve coisa nenhuma, porque é um valor insignificante sobre o preço final do produto na bomba e que também não vai parar na bomba. Então começa aí a mentira. Tá, mas não foi o governo, foi o Rodrigo Maia. Segunda grande mentira. Não, mas foi um acordo. Michel Temer fez um acordo com o Eunício Oliveira, com o Rodrigo Maia, que vai ser aprovado no Parlamento brasileiro, uma medida provisória, zerando não é acabando com a CID, é zerando a alíquota temporariamente. Tá? Bom, advogados tributaristas sabem o que eu estou falando. Uma coisa é você acabar com o imposto, a outra coisa é você zerar a alíquota, você manter esse imposto vivo, volta a qualquer momento. Bom, qual é a outra mentira? O governo do PT acabou com a Petrobras. Mentira. Mentira.
Não acabou, não. Tanto o seu Lula quanto a dona Dilma continuaram pagando aos acionistas, pagando ganhos aos acionistas. A Petrobras, que eu saiba, não quebrou. A Petrobras foi tomada pela corrupção, mas não quebrou. O governo petista transformou a Petrobras em fonte de renda, mas não quebrou, porque a Petrobras era muito grande. Aí, preços represados. Sim, a dona Dilma represou os preços para ser reeleita. Qual é político que não represa preço? Qual? Me diz um político que não represa preço antes de eleição. Pois a dona Dilma represou e depois de um ano ela foi soltando os preços. Ou seja, ninguém é tão crítico quanto o PT, quanto eu sou, mas nessa o governo está sendo canalha em atribuir ao PT essa disparada do preço da gasolina, dizendo que os preços estavam represados. É mentira, porque todos os anos eram pagos a bonificação e o ganho de capital aos acionistas da Petrobras, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma. Portanto, o governo está mentindo. Segundo, a retirada de impostos passa pela aprovação do Ministério da Fazenda. Também não vai funcionar. E eu vou dizer por quê. Porque o governo não está reduzindo imposto, o governo está deixando de ganhar. Para vocês terem uma ideia, somente de bônus, de acréscimo em direitos, em royalties, o governo ganhou 40% nos últimos meses de aumento por conta da disparada do preço da gasolina. Então, vamos parar com a mentira. O governo está tirando dinheiro da população para pagar para acionistas da Petrobras, mas acima de tudo para fazer dinheiro. Esse é o real objetivo. Tudo que se disser diferente disso é mentira. Boa noite, bancada. Só queria deixar um beijão aos meus pais, que estão sempre sentados na frente da TV olhando vocês. Um abração a todos. Estou no Uruguai e sempre que posso vejo vocês também. Obrigado e boa noite, Luciano Brasil. Obrigada, Luciano, por tudo. E o Luciano sente também na frente da televisão junto com os pais. E aí nós tenhamos toda a família na frente. Exatamente. Fala, querido. Não, se podemos trocar de tema, podemos... Pode, não, devemos. É muito forte, não sei se mais colegas depois se tivermos que voltar a ele, mas já ficou muito longo. Não, é porque hoje nós vamos, casualmente, passa pela... Sim, mas o televisão telespectador... Eu senti que irritaram o nosso ídolo maior aqui. Não, na verdade, eu quero linkar, então, Gustavo, porque é importante o assunto, porque nós teremos, já com o voto do ministro Fachin, que é o relator da Lava Jato, ele abriu o voto e ainda não terminou de votar a turma, mas aquela que poderá ser a primeira condenação de um tribunal a um processo da Lava Jato, do deputado Nelson Melrer, do PP. E tem a ver com a nossa gloriosa. Ele era operador na distribuição de abastecimento da Petrobras. E aí eu fui ver os valores que transitaram por ali, que ele é acusado de ter desviado 29 milhões lá na Petrobras. E ele era só um diretor da distribuidora de abastecimento, ele não era dos mais grandões. Ele era o mais miudinho. Ele recebeu 99 repasses de 300 mil enquanto ele esteve na diretoria. E era tudo operado pelo doleiro Alberto Youssef, que entregou todo mundo, deu as provas, deu o dia, deu o como, deu o modus operandi, e eles não vão escapar disso aí. Então, faltam votar os outros 3 ministros, mas que eu venho dizendo aqui, Gustavo, era impensável, se eu volto a 10 anos atrás, nós imaginarmos que alguém que tivesse esses cargos, que nós estaríamos hoje conseguindo condenar, nós estaríamos conseguindo prender essas pessoas, seria inimaginável. Eu acho que nós estamos avançando e muito, e vou aguardar os 3, 4 votos que faltam para ver se for condenado realmente. A manifestação do relator, o quadro probatório é robusto em relação ao recebimento de vantagens, contando em muitos casos com a ajuda dos filhos. Então ele montou um esquema, ele repassava quadrilha familiar, em relação aos filhos. Tem até recibo de banco. Tem recibo de depósito bancário. Ele vai ser condenado, não tem. Olha aqui, a gasolina baixou 25%, diz o seu Irajá. Um litro 0,75. Um litro de gasolina tem 750 ml. Essa foi fantástica. Esculhambou a piada. Essa foi... O que? Ele adiantou a piada? Não. Esculhambou a piada. Estou cercado de puxa-saco. Não era nem minha, era do telespectador. Isso é piada do Chico. O Chico, não é do Mário?
Vamos começar? Não, é o Chico mesmo. É o Chico. É o Chico. Olha aqui, ó. Para de apontar esse dedo. Tá na hora de Chicão entrar na conversa aqui e trabalhar um pouquinho. Também acho. Tá vagabundagem. Trabalhando, cara? Não tá não. Tá vagabundeando aí. Olha aqui, presta atenção. Não, que nem jogador que joga sem a bola. Tem o melhor jogador do mundo. Tem que jogar sem a bola. Olha aqui. Parou. Vamos falar de futebol, Chicão. Presta atenção aqui que eu vou passar um assunto pra ti importante. Opa, desculpa. O STJ... Eu vou pedir licença pra falar, desculpa. O Conselho Nacional de Justiça estava votando e agora no meio da tarde pediram vistas do processo, estava 5-4 contra, Chicão. Mas eu acho que pode ser aprovado no Brasil, sabe por quê? A união estável entre 3 ou mais pessoas. Eu acho que isso é uma grande coisa, um grande avanço. Sabia que ele ia concordar um grande com avanço na sociedade brasileira, que isso é uma coisa histórica. No passado, o homem tinha 2 mulheres em casa. Se ele pode sustentar, ele pode. É chato. Esses moralistas chatos que não conseguem nenhuma. Chicão, cuidado. Nem meia. Cuidado, vai ter mulher com 2 homens também. Mas tem um direito para os 2. Também. Manda mais quem pode mais. Magda, o assunto deles é super bom. Ele é um pouquinho mais amplo. Ele é um pouquinho mais amplo e nós vamos então trazer essa falar discussão. De um momento piegas. Nós vamos trazer essa discussão aqui. Na verdade, isso foi trazido em 2016 por uma votação no Conselho Nacional de Justiça e aí então a ministra Nancy Rodrigues, naquele momento, não autorizou o registro dos cartórios. Nancy Andrighi, obrigado. Não permitiu o registro nos cartórios ainda porque queria que fosse avaliado o mérito disso aí. Foi para o relator João Noronha, ministro do Supremo, mas ministro corregedor, ele votou contra e aí pediu-se vistas e o processo ficou parado até hoje, quando iniciou a votação, que o Gustavo já nos adianta. São 15 ministros, está 5-4, nós teremos o desiderato, agora se pediram vistas, parou de novo, né? Mas o que eu queria chamar a atenção, que Gustavo, exatamente o que tu enalteceu. Vocês estão só enrolando hoje, estão fazendo galho. São as 3 questões. Os 3 pedidos de registro. Vamos objetivar. 1 homem e 2 mulheres, era um registro que está aguardando julgamento. 3 mulheres e 2 homens é o segundo processo que aguarda julgamento. Isso é suruba. E o terceiro, que é o pedido de união estável de 3 mulheres. São os 3 casos que aguardam decisão para poder, então, serem registrados. Com a palavra bancada que está. A bancada está extasiada. Não é piada. Muito em breve nós teremos união estável entre um homem e um cavalo, entre um cachorro. Já temos, mulher. querido. Já temos. Eu tive hoje um momento piegas. Tive um momento piegas, fui assistir um filme rapidamente, um filmezinho. Vai fazer alguma coisa rapidamente? Um filmezinho, livrinho. Parou, respeito com o colega. É um Amor para Recordar. É baseado no livro do Nicholas Sparks, que é o maior vendedor de livros dos Estados Unidos. Esse homem chegou a ter 4 livros entre os 10 mais lidos nos Estados Unidos. Ele só fala de amor e de sofrimento afetivo. É uma coisa impressionante o que esse Nicholas Sparks ele faz. Ele mata as pessoas, ele faz a pessoa chorar de amor. E uma menina lindíssima. Chifre, a Mandy Moore, não tinha nenhum chifre nesse aí, né? O senhor queria colocar chifre, mas o senhor não conseguiu. Então, a Mandy Moore, que na época tinha uns 17 anos, 16 anos, lindíssima. Se você gosta de chorar por amor, né? E eu estou dizendo que isso é um filme piegas, mas é um piegas que vale a pena ver, porque ele começa a falar dos amores entre um homem e uma mulher, né? Não agora 3, 4 mulheres, 5 homens, 10 homens, não sei o que, tudo bem, mas entre um homem... Essa já é tu que está fazendo, não, mas no máximo saiu 3. No máximo saiu aqui nessa mesa... Mas o Chicão disse quantas mulheres o cara puder sustentar, cara. Tem gente que pode sustentar 10, tem gente que não pode sustentar nenhuma nem meia. Mas é sustentar no sentido bíblico da palavra ou financeiramente? Financeiramente. Tá bom. Financeiramente. É hermenêutico, né? A interpretação do texto. Mas eu só quero encerrar. O Nicholas Sparks, esse cidadão, ele era um modesto, escrevia ali os seus livros e tal. Até que um dia ele consegue que um editor americano leia um dos seus livros. Todo mundo escreve livros, quer que o editor leia para pedir um adiantamento. Aí ele achou que o adiantamento seria de $30 mil, que é o que ele precisava para se manter. Aí liga o agente dele, que lá todo mundo tem empresário nos Estados Unidos, olha, eu vim agora da editora, eu estou com um cheque de $1 milhão.
o homem gostou tanto do livro que já encomendou mais 3, já está dando $1 milhão adiantar. Quer dizer, a visão do empresário, do editor americano, foi tão grande em cima do Nicholas Sparks, que ele começa a escrever e os livros dele são absolutamente sucesso dentro dos Estados Unidos. Nicholas Sparks, um amor para recordar. Se você puder assistir esse filme, é de 2001, você vai gostar muito. Magda, eu não quero deixar de me posicionar porque eu não gosto de não concluir sobre aquelas afirmativas que fiz. Eu só quero dizer que sobre esse assunto eu quero dizer o seguinte: está se discutindo se vai fazer o registro é da união estável. Tá? Eu acho o seguinte: um conceito religioso e um conceito afetivo é uma coisa. A união estável ela veio para regular a questão patrimonial das pessoas. Então, se as pessoas vão viver em comunidade, como brincou o Gustavo, se é suruba, isso não me interessa, cada um vive como quiser. Eu acho que tem que abrigar, sim, temos que registrar pessoas, seja de um casamento, de 2, de 3, para que regule a sua situação civil. O que não tem nada a ver com casar, ir na igreja, conceitos religiosos. Estou concluindo que sou pelo registro, sim, dessas reuniões com mais pessoas. Uma dúvida minha que pode ser de vários telespectadores. O cara é casado, ele tem uma união estável, certo? Com uma mulher. Mas ele tem uma amante. Configura-se uma segunda união estável? Não. Que não mora com ele. Só quem mora com ele que é união estável? Essa é a pergunta. Olha, o que tem se visto aí, não sei se o Gustavo tem alguma decisão recente. Tem Gustavo? Várias decisões. Tem um juiz de Goiânia que botou a amante no inventário. É, verdade. Mas botou dentro de casa? Não, botou dentro do inventário. Porque a notícia ela é conflitante. Pode botar. Porque a notícia é conflitante. O juiz botou ela como herdeira. Tá, deixa eu... Porque a notícia... Deixa eu entender também, porque agora vocês estão fazendo... O Chicão está perguntando... Porque para o Chicão, a união estável entre 2, 3, 4, 5 pessoas... Mora junto. Tá, o Chicão acho que tem que morar junto. Eu acho. Não quer dizer que... Não precisa. Tá, mas Por isso que eu estou dizendo, a coisa está ficando confusa. Sentido. Tá? É que a gente está misturando 4 assuntos todo mundo tem 2, 3, 10 mulheres por aí. Por isso que eu parei para vocês se organizarem. A jurisprudência começou e ela evoluiu. Antigamente exigia tempo, até mais remotamente exigia até filho, depois que morasse junto. Hoje em dia isso desapareceu. O conceito moderno de união estável é amigão. Se tu pegou de mãozinha e começou a apresentar na sociedade como tua mulher, ela pode morar na casa dela, não que é automático. Não é automático. Tu tem que provar uma série de coisas. Mas ela está muito perto de demonstrar. Se ela está há 2, 3 anos contigo, uma união estável. Porque justamente essa coisa da... O que as pessoas estavam fazendo agora, né, nos últimos tempos? Começava a namorar uma pessoa, 4, 5, 6 meses, correr fazer uma união estável para dizer assim que era mais barato. Acabou, né? É que eu acho, Magda, na minha visão, não sei o que os colegas acham, mas é até uma visão antiquada, que a união estável significa uma relação estável. Relação estável é aquela que você mora com a pessoa, divide coisas com a pessoa. Agora, a mulher mora lá em Canoas, eu moro aqui, eu estável, então posso ter uma em Canoas, uma encruzilhada. Esse é o teu racionínio como CPF, como cidadão. Agora, o que é do Os juízes têm entendido. Para aí, Chicão, para aí. Eu não vou dizer o que eu acho, o que eu penso. Eu estou dizendo o que está acontecendo. Os juízes entendem que a constituição de um núcleo familiar induz ao reconhecimento de uma união estável. Ainda é muito frágil esse limite. Existe reconhecimento de união estável em tetos separados. Em outros casos, o juiz fundamenta na sua negativa, no seu indeferimento, exatamente a falta do ânimos para a constituição de um núcleo familiar. É muito subjetivo, é de caso a caso. Agora, em relação a esse negócio de união estável com 2, 3, 4 pessoas, eu sou absolutamente contra, e não é preconceito, não. A gente já vive uma bagunça jurídica com a união estável ainda mal reconhecida e dentro de limites frágeis. Imagina com 3, 4, 5 pessoas. Olha a esculhambação que vai virar. Eu brinquei, mas daqui a pouco vão pedir união estável com um cavalo, com um cachorro, com um gato, com um crocodilo, com uma cobra, com uma periquita, com uma perereca, sei lá, vão dar um jeito. Então cuida das tuas periquitas. Mas não sempre tu me diz que eu sou CPF, pensando assim. Não, brincando, não, tu tá pensando... Não, querida, é que CPF pra ti é ofensivo. Pra mim não é ofensivo. Tu estás pensando como um cidadão, e juridicamente isso não é, não. CPF não foi... Mas veja bem, Magda, mas veja bem, a matéria que nós estamos discutindo aqui é diferente. As pessoas estão
indo ao cartório. Encontro, elas estão claro. superando essa nossa discussão aqui, Gustavo. Elas estão indo ao contrário, 2 mulheres e 3 homens estão indo lá e dizendo assim, nós vivemos em união estável e queremos registrar isso para que na morte de algum nós tenhamos uma regulação sobre isso. Mas isso tem um óbice muito sério, que é o seguinte, que é os direitos, especialmente sobre as aposentadorias. Existem aposentadorias nobres que são negociadas. O INSS já detectou dezenas, centenas de casos de tio-avô, que casa com a neta, com a sobrinha, para ela ficar com uma pensão que ele tem de 20, 30 mil, ficar com uma pensão de 15, 20 mil. Isso entendeu? Aí. Esse tipo de golpe o INSS já notou. Quer dizer, então assim, é um golpe que se tornou constante. Assim como também, tudo bem, uma menininha quer dar um golpe num velhinho, bom, isso faz parte do dia a dia, faz parte do jogo. Agora, um tio-avô casar com uma sobrinha que tem nome diferente, ele tendo uma pensão de 30 mil, 40 mil... Mas isso não é o que nós estamos imaginando. Mas tu não vai terminar com o Instituto da União Estável porque tem gente que deturpa o uso da União Estável. Não, isso aí tem que dar cadeia para quem fizer isso. Não é nem União Estável. Eu conheço pessoas que não sei se casaram, se não casaram, mas tipo assim, casar para outra pessoa ficar com... Sabe? Homem e mulher, não estou entrando em... Magda, quantos nós conhecemos que mulheres que estão casadas há 30 anos e não casaram civilmente para não perder o soldo do seu marido? Nós conhecemos que tem neta. Nós conhecemos muitos. E nem por isso se terminou com a instituição do casamento. Vitor, o problema não é a instituição do casamento. Advogado, eu vou te fazer uma pergunta técnica também. Uma mulher que de repente sai com 4, 5 clientes há 3 anos, ela pode botar como... Tudo bem, tu diz como tu quiser. Ela pode pedir união estável dos 5 clientes? Não. Se ela prova que ela teve com 5 clientes toda semana? Não, mas aí é outra coisa. Não, porque aí é um outro cenário. Daí se o cara tem 3 amantes, ele pode pedir? Chicão, olha bem, a coisa das 3 amantes é muito complexo, porque, por exemplo, essa decisão isolada desse juiz de Goiânia repercutiu bastante no país, e o mais surpreendente, o Tribunal de Justiça de Goiás manteve a decisão em primeira instância do juiz. Ele colocou a amante... Mas olha bem, não era uma amante qualquer, ela tinha um filho dele e provou que tinha uma vida em comum por mais de 20 anos. Era uma amante de mais de 20 anos. Resultado... Ela era manteuda? O juiz colocou essa senhora dentro do inventário. Ela passou a ser herdeira, ela e a filha. Então, assim, outros casos já pipocaram pelo país, mas são exceções. Via de regra, os juízes são rigorosos. Eles exigem o ânimos, que é a intenção de constituir um núcleo familiar, ou seja, morar junto, ter uma família, papapá. Como é que funciona a comprovação? Extrato de cartão de crédito, extrato bancário, contas no mesmo endereço, comprova o ânimos. Porque o que acontece? Num primeiro momento, quando essa instituição foi criada, virou uma indústria horrível. Exatamente. Entrava diariamente dezenas, centenas de pedidos de reconhecimento, normalmente quando terminava a relação. Todo mundo em pânico, né? Era todo material, mundo em pânico. Todo mundo em pânico. Era o interesse... Porque, na verdade, a união estável, o Ruschel definiu bem, o interesse da união estável tem um componente muito mais de discussão material do que propriamente sócio-jurídica. Claro que juridicamente induz a uma decisão de cunho material, mas o interesse é muito mais material. Por exemplo, você e o Marne Barcelos namoram, que aliás seria um belo casal. Tá bom. Não. Como nós estamos falando sério, eu quero encerrar esse assunto. E decidem ter uma união estável. Não, peraí, a união estável entre pessoas do mesmo sexo já é reconhecida. Mas eu não quero, Marne. Não, mas o Marne te quer. Mas eu não quero ele. Eu quero fazer uma pergunta pra ti. Mas por que eu tô? Por que não o Ruschel? Não, me deixa fora dessa. Tu tem mais Fora dessa. Tu tem mais experiência. Olha aqui, acabou uma coisa. Eu quero tudo. Acabou esse assunto. Não, o assunto é tão polêmico que está 5-4, não é? O assunto é tão olha aqui, Um amigo meu em Novo Hamburgo, mas aí ele tem uma mulher em casa e uma outra tá fazendo casa que ele diz que é governanta. Entregando o Isso amigo aí de dá Novo problema, Hamburgo. Não, agora vai dar. Agora vai dar porque tu Vai entregar o cara de Novo Hamburgo. Atenção, amigo de Novo Hamburgo. Muda de cidade. Menos. Vamos voltar ao assunto. Mas eu não quero mais. Para, querido. Agora, escuta, gente. Vamos encaminhar o programa. Tô desmoralizado. A graça tem um limite.
o nosso telespectador que telefonou para cá e casualmente a nossa supervisora de produção estava na sala, ele reclamou da informação do Vitorino, de que a Petrobras, e disse que nunca deixou de pagar dividendos. Aí ela me mandou uma matéria, tu disseste que ele nunca, a Petrobras nunca parou, né? Sim, tá. E tem uma matéria aqui que eu já abri, que diz o contrário, que ele parou, que a Petrobras, nesses anos todos que teve mal, não pagou os dividendos, está aqui, está no G1. Petrobras avalia pagamento trimestral de dividendos aos acionistas. É um estudo para ser submetido ao Conselho para fazer uma mudança e se tiver, entendeu? Eles pararam de pagar. Não, peraí, manda a matéria, porque é o seguinte, todo pagamento... Tá aqui, quer que eu leia toda? Sim, todo pagamento de dividendos passa por uma aprovação do Conselho. Sim, ok. Passa Olha aqui, ó. pela prestação. Só que estava em prejuízo. É claro. O comunicado foi divulgado no mesmo dia que a empresa publicou seu balanço financeiro de 2017, que trouxe prejuízo de 446 milhões. No ano, a empresa teve 3 trimestres com lucro e prejuízo, apenas no 4º trimestre, tá? E aí mostra aqui, tem todo um estudo aqui, atualmente a regra da empresa prevê a distribuição anual de dividendos se a companhia tiver lucro naquele ano fiscal. Como teve prejuízos desde 2014, a Petrobras não distribui dividendos há 4 anos. Eu quero conferir essa informação. Bom, porque o balanço da Petrobras... Está... Não, tudo bem, eu tenho o direito de conferir a informação. Agora há pouco tu disse que o cara que é especialista, eu não sei o que, eu não entendo nada. Eu quero conferir a informação porque os balanços da Petrobras todo ano mostram lucro. Então entra aí, eu vou te dar o endereço agora. Todo ano os balanços da Magda, eu queria lançar... Vamos mudar de assunto. Eu queria lançar um repto aqui que eu tenho certeza do apoio do Chicão Tofani. E incondicional? Incondicional, porque eu vou falar sobre os vereadores desse país. Por que os vereadores deste país não fazem um trabalho voluntário? Sem receber salário. Vereador de Porto Alegre. Porto Alegre, o vereador ganha R$ 13.500, mais os cargos e etc., mais carro, essas coisas todas. Tudo bem, isso aí é a regra, o município criou isso, ok. Por que não criamos outras circunstâncias em que todos os vereadores trabalhariam com ajuda, uma pequena ajuda de custo para a sua locomoção, e que esses vereadores andassem nos ônibus das cidades, para ver como o cidadão, o trabalhador, anda. Que esses vereadores, né, fossem até asilos no mesmo ônibus e que essas pessoas se comunicassem. Porque não é possível nós termos milhares e milhares de vereadores em todo o Brasil e com a criação agora de novos municípios que estão sendo criados lá no Maranhão, lá no Piauí, municípios de 2, 3 mil habitantes que não têm a mínima condição e que irão explorar a União, nós aqui no Sul e o Sudeste que vamos pagar toda essa conta. Então eu lanço esse repto ao telespectador e aos políticos que estão nos assistindo agora em todo o Brasil. Trabalho informal. Tem o seu trabalho, é advogado, é sei lá o quê, engenheiro, radialista, qualquer uma coisa. Eu vou ser vereador, mas eu vou fazer um trabalho voluntário. Vou dedicar 5 horas do meu dia para trabalhar de graça na Câmara dos Vereadores. Sr. Mário Barcelos, já que o senhor me citou, eu vou te dar uma réplica interessante. Tem um ator no cinema americano, desculpe, chamado Steve Seagal. Esse cara é um cara boa pinta, de artes marciais, foi casado com uma mulher nota 1000. Ele nasceu numa cidade no Missouri ou no Michigan. E ele, uma vez por mês, ele é vereador voluntário. Nos Estados Unidos, as celebridades são vereadores voluntários. Faço serviço comunitário uma vez por mês. Isso é legal. Claro. E no Brasil não aparece nada disso. O pessoal quer saber o salário e quantos eu posso nomear? Olha, o Mário falou sobre algumas coisas, assim, que muito do jeito das pessoas, do caráter das suas coisas, das pessoas se doarem também, contribuírem com as coisas. Eu vou falar sobre um caso muito delicado agora. Nós não costumamos falar sobre isso, mas como não está se pedindo nada, tá? Não está se pedindo nada. Está apenas, digamos assim, pedindo uma corrente boa, um pensamento bom, porque eu quero falar com vocês do caso delicado de uma menina de apenas 3 anos de idade, que é a Julinha. A Julinha nasceu prematuramente no interior do Paraná. E vocês têm aí algumas fotos dela, né? Assim, algumas desfocadas, enfim. Ela nasceu no Paraná e sofreu a perda do intestino delgado e parte do intestino grosso. Portanto, hoje, ela é uma criança que necessita de um aparelho para se alimentar.
Após muitas avaliações, diversas avaliações médicas, concluiu-se que a única esperança para esta menina é um transplante de intestino que tem que ser realizado nos Estados Unidos para que ela possa sobreviver. A família dela recorreu à Justiça Brasileira, solicitando justamente que a União custeie a cirurgia de transplante de intestino, que tem um valor aproximado, estou falando em cirurgia, não estou falando em como as pessoas vão ficar, quanto tempo antes, enfim, $1,5 milhão de dólares. Este caso da Julinha está neste momento nas mãos do TRF4 aqui em Porto Alegre. E na espera de um julgamento. Julgamento este que vai acontecer agora, nesse dia 25 de maio. E a nossa ideia é de que a gente consiga ou fazer uma corrente, sabe, de amor, de tudo, toda a comunidade gaúcha, porque a gente quer divulgar que este caso seja julgado e a União tenha que pagar isto para esta menina. Então, assim, eu peço encarecidamente um carinho de vocês, uma energia positiva a essa menina, Julinha, a todos os seus familiares, para que este fato, essa história tão triste e comovente tenha um final feliz com a realização deste transplante de intestino e quem sabe daqui a alguns anos, poucos anos, muitos anos, nós possamos aqui estar falando que a Julinha já está tendo uma vida normal e que ilumine a justiça e autoridades para que elas entendam a gravidade e importância deste caso diante de tanto desvio de dinheiro que eu não quero falar sobre coisa feia agora. Eu só quero que a Julinha tenha sorte. Ana Magda, eu quero mandar um abraço e um look para um apoiador do nosso programa, apoiador seu aqui da TV, e meu amigo Alexandre Lau, que hoje me levou para almoçar num lugar que eu não conhecia. Que lugar lindo, American Grill, ali no Novo Hotel, ali no Mãe de Deus Center. Um lugar fantástico, todo iluminado com jardim de volta. Olha, os parabéns, e o Lau está fazendo um trabalho muito legal e acho que vem novidades por aí. Ele está gostando muito aqui da bancada, que eu estava lá com ele, chegou uma senhora e disse assim: ô, senhor é o proprietário? Eu queria o óculos daquele que a dona Magda usou no Atualidades Pampa essa semana aí. Não, tá comigo, não entreguei o Lau ainda, não entreguei, tá comigo. É poderosa, tô pensando. Vou me desonerar. Mas fica frio que era vingativa, viu? Te comporta bem com ela, eu conheço ela. Não entendi a observação, mas eu vou me desonerar dos nossos fãs também, que não sei. Desonerar, que tu achou? O pior é que não são fãs meus, são fãs de integrantes da bancada. A primeira, a dona Elza Simões, que nos assiste todos os dias. O João Bretanha, que é um amigo goleador, parceiro de futebol, fantástico. E a dona Mariana Machado, que é fã da dona Querida dona Mariana Machado. Obrigada, e a dona Elza Simões é fã do Gustavo. Então, eu tô aqui de... Vamos boicotar. Falando Magda e Gustavo Vitorino, presta atenção. Ontem o Gustavo Vitorino teve os fiozinhos de cabelo dele puxados pelo telespectador ou telespectadora que mandou ele cortar o cabelo. A Moni Pires, que é quem cuida da minha sobrancelha, mandou um WhatsApp na cara dura pra mim, dizendo: tua sobrancelha tá horrível, vem aqui. Fui lá, fiz uma sobrancelha linda e já causou suspiros e curiosidades. Parabéns por tuas sobrancelhas, adorei. Pode, por favor, passar o telefone da profissional, a Eliana Diniz, que tá pedindo. O nome dela é Simone Pires e o telefone é 981 16 7288. Eu vou repetir, tá, Eliana, porque eu não consigo te responder por e-mail. 981 16 7288. E tu vai no Jorge Costa, Gustavo Vitorino? Não fui, mas eu tenho que ir. Deixa eu completar a informação, então. Aqui, a informação é a seguinte, olha só. A Petrobras, dividendos, são aqueles recursos que você recebe por ser dono de um determinado volume de ações. Você recebe dinheiro, lucro da empresa. A Petrobras, nos últimos anos, fez reinvestimento de dividendos, não pagou em dinheiro e fez a puxada de ações. As ações, por exemplo, as ações preferenciais, as ordinárias tiveram um aumento de 1,27%
e passaram para 17,55, portanto, não foi pagamento de dividendos. A dona Dilma fez a ação da Petrobras se valorizar, ou seja, reinvestiu na empresa, não pagou os acionistas, pegou o dinheiro e botou na empresa. Claro que depois para tirarem daquele jeito, né? E as ações preferenciais, que fecharam a 16,70, tiveram uma alta de 0,91%. E no período tiveram uma alta de 6,70%. Portanto, tem razão o telespectador que disse que não foi pago os dividendos. Errou esse comentarista. Ou seja, o lucro da Petrobras foi reinvestido em forma de ações na empresa. Mas mesmo assim, não justifica. Eu não estou preocupado com o dinheiro dos acionistas, estou preocupado com o preço da gasolina está arrebentando o país. A AGM parou as operações hoje, amanhã Fiat e Ford deve parar também e dezenas de empresas estão anunciando que vão parar. E o desabastecimento? Os caminhoneiros já disseram que estão parados e vão manter a o Sindicato Nacional deles disse que é para ficar parado. É para ficar parado. E mais, o desabastecimento dos supermercados. Eu falei da Aurora Alimentos. De 48 a 72 horas chega nos supermercados o desabastecimento. Não tem mais leite. Hortifruti grangeiro, fruta já começa a partir de amanhã ou no mais tardar quinta-feira e carne até final de semana. E agora chegou um consumidor no posto de gasolina, Gustavo, ele chegou ali e disse enche. Quando ele disse enche, começou a dar um burburinho em volta dele, as pessoas impressionadas. Enche o tanque de água, enche o tanque de água e bota 10 pila que eu sei. Mas assim, ó, tá tranquilo, tá de boa. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais importante? Dinheiro para os acionistas, especialmente para os americanos, já que foi fechado um acordo de 3 bilhões de reais lá da Petrobras? Ou seja, dinheiro para os americanos, dinheiro para os acionistas ou a infraestrutura de um país que está indo por água abaixo? Muito bem. Boa noite, bancada. Eu e meu marido estamos aqui assistindo vocês. O programa está ótimo com o assunto da união estável. Aqui em casa temos união estável há 25 anos e fomos ao cartório esta semana fazer o registro. Que bonito. Quando a Carla voltará? A Carla volta na semana que vem. Eu não sei que dia, não me lembro agora o dia, mas ela volta na semana que vem, tá? Gostaria também que mandasse um beijo para minha mãezinha. Ela tem 83 anos, é assídua telespectadora do programa e mora no bairro Restinga. Abraço, Simone, bairro Ípica. Mãezinha da Simone, que ela não mandou o seu nome, um beijo para a senhora, obrigado pela sua companhia. Magda, o caso da Marielle, não tenho criminal, mas eu tenho no Conselho de Ética, da Câmara, porque um deputado, na oportunidade lá, resolveu dizer as seguintes coisas da menina no dia que ela tinha morrido, tá? Foram quatro pareceres que ele deu. Que ela havia engravidado aos 16 anos, que ela era mulher de traficante, que ela teria relações com o tráfico, que ela era consumidora de drogas. Depois se viu isso, que lamentavelmente era ele estava dizendo isso, era uma desconstrução, seu Alberto Fraga do DEM, do Distrito Federal, e ele foi denunciado para o Conselho de Ética. E qual foi o parecer que saiu essa comissão agora, Magda? Conselho de Ética. Vamos lá. O parecer. Que embora os fatos sejam lamentáveis, não houve falta do decoro parlamentar. Então, tudo aquilo que ele inventou, que ele disse, falou para a sociedade de uma vereadora... Dito pelo não dito. Ficou dito pelo não dito. Um deputado nosso aqui, é deputado do Rio Grande do Sul, o Pompeu de Matos, que é do PDT nosso aqui, ficou ali e pediu vistas, então, para não deixar votar. Porque o relator já tinha votado no Conselho de Ética que isso não era falta de decoro e vamos bola para frente. Ele tentou trancar para ver se a sociedade se indigna um pouquinho com isso e faça alguma pressão a esse Conselho. É a segunda vez, né? Não, eu li as barbaridades aqui que um cara diz isso, né? Então, realmente, ele trancou, pelo menos para que a gente possa discutir, as redes sociais possam repercutir um pouquinho, que tu não pode levantar sobre a moral das pessoas uma coisa que foi articulada propositadamente, que ele nem conhecia a moça. Aconteceu isso, ele já pegou e publicou. Ouviu dizer. Outra coisa, se ela fez tudo isso, qual é o problema? A vida é dela. Ela faz o que ela quiser. Desde que não interfira Ele misturou conceitos éticos, que é engravidar aos 16 anos, não sei se ele é contra engravidar aos 16 anos, mas a tornou-a como traficante, mulher de traficante. Baixaria. Dona Magda, os políticos brasileiros, né, alguns deles eu sei que têm consciência. E eu extraí de um livro sobre Sócrates o seguinte pensamento. Ele jogava muito, hein? Se praticares alguma ação vergonhosa, não creias que poderá ficar absolutamente ignorada.
porque embora pudesses ocultá-la de todos, sempre a conhecerias tu próprio. Nossa. Então, é Sócrates, né? Sócrates, que, aliás, eu tenho uma frase dele que eu sempre digo, né? O meu maior conhecimento é saber que nada sei. Muito bem. Isso é Sócrates. Então, quando as pessoas comentam essa figura maravilhosa, os socratianos, que foi o professor de Platão, foi o professor de Xenofonte e de tantos outros, a gente fica matutando. Como é que alguém tem um pensamento, uma personalidade não, ele deboche. tão forte? Deboche é mais caro. O senhor Gustavo Vitorino... O que esse cara fumou para dizer um negócio desse? Eu tinha uma frase para dizer para o senhor Vitorino, também do Aristóteles. Um amigo é como a alma em 2 corpos. Eu fiquei 20 dias fora. Atenção. Seu Mário tem grande fase. Seu Mário Vamos lá, vamos dar um pouco de voz aos nossos telespectadores. Eu fiquei 20 dias fora. Estava com muita saudade do programa. Meu nome é Elizabeth Cândido. Fiquei 20 dias fora. Não tinha onde eu estava, não tinha como ver o programa. Voltei com muita saudade de vocês. Adoro vocês. Essa é a Elizabeth Cândido. Quem diz aqui, nós dois adoramos o Vitorino. Ela mandou uma foto. Presta atenção. Então, por favor, Gustavo Vitorino, manda um abraço pro Leonardo, que é o marido da Janice, ali de São Leopoldo, e os dois te adoram. Obrigado pelo carinho, Leonardo, Janice, obrigado pela audiência, obrigado por gostar da gente, dessa bancada. A gente se sente feliz em ter vocês como telespectadores, tá bom? E perdoem, por favor, essas outras pessoas. Depois que o senhor me chamou de analgésico aqui no programa, o senhor não tem moral nenhuma comigo. Olha aqui, ó, você não tem moral. Faz a frase do Chalé da Praça 15, faz favor. Olá, pessoal, um abraço pra todos, em especial ao Chicão Tofani. Fui DJ nos anos 80, sou fã dele. Pena que tu não disse quem tu é, né? Aí não vai dar, né? Aí ele não vai se lembrar de ti, querido. Boa noite, Magda. Galera querida, vamos ver. Aqueles amigos do Brasil tem mais ladrão que vítima. Vitorino, te cuida com tua aposentadoria. Tá assim de gatinha te querendo. KKK, Paulo Coutinho. Vocês sabiam que prêmio da loteria... Vocês sabiam que prêmio da loteria não entra na divisão? Queridos amigos, político não faz trabalho voluntário, porque só anda em quadrilha. O prêmio da loteria está na divisão, sim. Vai atrás. Pois é. Fala, Magda, não, eu queria repercutir um assunto. Sim ou não? Eu queria repercutir um assunto que é uma declaração, porque eu me lembrei casualmente, sem fazer a comparação, ele falou no Sócrates, eu me lembrei do Casagrande. Exatamente, é uma descortência. Eu me lembrei dele imediatamente. Mas é muito bom lembrar, a gente tem que repercutir. Eu gostaria primeiro de cumprimentá-lo. Eu acho que sempre que tu é um líder, sempre que tu é um ídolo, tu tem uma responsabilidade muito grande, mas tu é um ser humano e tem lá teus problemas, né? Como ele teve. Quando tu vens a público e conta a tua história, tu estás ajudando muita gente. Então ele, que é um ídolo nacional, foi um jogador de seleção brasileira, ele é cultuado pela torcida do Corinthians, ele vir e contar as suas mazelas, as suas fraquezas, contar suas internações involuntárias. Ali tem-se que o filho dele, que teve que fazer a internação dele, porque ele era envolvido, se fosse por ele, ele confessa que ele não aceitaria, Mário. Então eu acho que é tão importante quando a pessoa tem esse desprendimento, ele que é um ídolo, hoje está recuperado, trabalha num canal de comunicação extremamente conceituado. Então eu queria dividir com isso aí e dizer como é importante quem puder fazer isso, fazer pela sociedade. Eu queria só fazer uma correção. Ele não está curado. Nunca vai estar curado. Pois eu ia comentar isso agora. Eu ia dizer assim, ó, ele encerra quase praticamente todas as participações dele, porque ele dá entrevista, ele fala, conta tudo do que ele fez, deixou de fazer. E aí, o que ele faz? O que tu trabalha? Ele se eu me ocupo 24 horas do dia. Porque se eu me desocupar 1 minuto, eu posso sair de casa e aí... E recair, né? E tem uma recaída. Então aí vem ao encontro justamente do que o Gustavo Vitorino está dizendo. Aquela frase do Marne. Como é que o Marne falou uma vez aqui? Como é que é uma cabeça vazia, portal do inferno? Oficina do diabo. Oficina do diabo. Um negócio assim que o Marne falou uma vez, que não tem o que fazer, faz bobagem. Faz bobagem. O Eduardo, fala sobre a prisão decretada do Eduardo Azeredo agora há pouco no programa. Não falei, mas foi... Eu acho que temos que falar, né? É que nós tínhamos trazido a notícia que ele tinha agora, feito a condenação de segunda instância, ele tinha feito os tradicionais ED,
e estava aqui aguardando. Tão logo E agora, seria o que está pacificado. Segunda instância, foi julgado o ED, voltou, saiu. Mandado saiu. Não importa o Claro, partido, né? interessa. Não importa o partido, Não, isso não tem nada a ver com PSDB, partido. PT, PQP, o diabo que o carregue. Fez lambança, vai em cana, rapaz. Roubou, cadeia, fez cara. lambança. O pessoal ficou bravo com a gente, Gustavo, porque o primeiro caso foi o do Lula. E nós manifestamos nossa concordância. E aí aqueles que eram a favor do Lula acharam que era um comentário político. Não, o meu comentário é de quem está há 35 anos no direito e luta para fim da impunidade. A impunidade é não ir para o Supremo e ficar 10 anos pegando pó e nunca sendo julgado. A impunidade é ser condenado no segunda instância e começar a cumprir a pena. Bom, vamos fazer o seguinte. É hora do voucher no valor de R$70 do chalé da Praça 15. E hoje, quem vai mandar a frase são os nossos telespectadores que usam o WhatsApp. 9977-7001. 999-77-7001. Não faltou um 9. 999-77-7001. 77. Para aí, Magda, vamos tentar diferente? 999-77-7001. Assim, ó, Não. 3937-001. Tu acha? 999-777-001. Sim. Então tá, diz pra eles. Fica mais simpático. Vamos lá. escrito. 999-777-001. Eu não sei, tu que você tá aqui, porque hoje tu tá mas tá desde tudo o início legal, querendo ser. Vou te dar uma oportunidade Mas de sentar aqui. se tirarem a Magda, eu saio também. Ih, vamos falar coisa séria agora. Então, são os nossos telespectadores do WhatsApp, tá? Então, vamos lá. O Gustavo Vitorino vai dizer a frase. A frase tem que estar anotada, escrita, para não dar confusão depois, né, Gustavo Vitorino? Eu já escrevi. E aí você tem que escrever a mesma frase que o Gustavo Vitorino disse, exatamente como ele está dizendo, colocar o seu nome completo e o número do seu documento, CPF ou carteira de identidade, você que sabe. E a frase é? Alegria e prazer lado a lado no chalé da imortal Praça 15. Bom, Que bonito! Foi assim. tô benévolo hoje. De raspãozinho, uma homenagem ao Grêmio Futebol Porto Alegre. Eu quero que os guris falem sobre futebol, porque desde ontem que reclamam que a gente não falou sobre seleção, a gente não está falando sobre Aí esses nós vamos momentos falar também do agora. casamento do Harry Também a Potter, família né? real, depois Do nós Harry vamos falar. Potter. Agora nós Harry vamos falar sobre futebol. Fala. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? bom, querido? Precisa passar Tu por passa... hoje? Não, Esse disse programa que não olhou pra mim. Mas eu disse o teu nome. Não, eu acho que a principal notícia do futebol hoje no mundo, Meu time não é ganhou. do Brasil. É da Argentina. O goleiro argentino titular Romero, que é muito contestado, mas tem 3 Copas do Mundo. Mas isso aqui é um plantão e uma esportivo Olímpica. argentino? Mas é Copa do Mundo. Vitorino, deixa ele falar, Vitorino, por favor. Exatamente, é pra ele falar, por favor. A seleção brasileira, eu vou querendo na pra primeira ele. fase. Não, Vai olha cair na só, primeira Amanda. fase. Não dá a bola, vai, continua o teu assunto e tu, por favor. Sérgio Romero não vai participar da Copa do Mundo. Teve uma lesão no joelho e vai ter que ser substituído. Isso aí é um baque na seleção argentina, mas tem um detalhe. A seleção argentina está correndo aquele velho erro que você vai ver hoje ou amanhã na Libertadores da América. Quem é Lautaro Martínez, que é o melhor jogador sul-americano. Joga mais que Neymar. Por quê? Porque ele tem 20 anos e Neymar tem 26. Então, ele, quando chegar com 22, vai ser o número 1 do mundo. Isso eu acho uma notícia extremamente importante no futebol, que também tem o Grêmio essa semana ter que ganhar do Defensor para ser o primeiro do seu grupo na Libertadores da América e ter as benesses do E o Inter ganhou ontem, né? Ganhou, deixou o D'Alessandro no banco e ganhou. Pois é, o que aconteceu isso aí, Chicão? Aí eu acho que é uma As jogada... pessoas ligam pra cá e eu não consigo Na fazer. minha avaliação, a avaliação da maioria dos jornalistas da casa, tirar o D'Alessandro dar uma mexida tática no time e dar uma resposta até para a torcida e para a mídia que o D'Alessandro não é o que manda no time, que isso aí era um peso muito grande para o técnico internacional. E, graças a Deus, como gaúcho, o Internacional ganhou de 3-0 da Chapecoense com o D'Alessandro no banco. Rodrigo Caetano está no Internacional e agora uma fase de Paulo Pelai. Paulo Pelai ontem me disse, Rodrigo Caetano vai para o Colorado. Eu digo, Pelai, e por que o Internacional não te contrata? Porque eles acham que eu sou só gremista, mas o Rodrigo Caetano é mais gremista do que eu. Palavras de Paulo Pelai. Eu queria que a direção do Internacional explicasse isso.
Quero duas gente. considerações. Mas por que não leva o Paulo Pelaipe? Bom, não quero sei. duas- É porque eles dizem que é gremista. Quero duas Vamos considerações lá. sobre os polêmicos assuntos do Chicão aqui. Primeiro, sobre o Rodrigo Caetano. Assino embaixo uma figura ilibada, uma pessoa competentíssima. Ele chegou num determinado momento a associar o nome de diretor executivo à figura dele, tal a resplandecência nacional que ele teve. Então, parabéns ao Internacional, que contratou um profissional acima da média. Em relação ao meu Grêmio, eu quero dizer que é um jogo... Eu não falei disso, eu falei que ele é gremista. Não, lógico. Não, todos somos de alguma coisa. Ninguém vai pro futebol gostando de Vôlei. Esse rapaz vôlei, joga, né? hein? Hã? Posição que esse rapaz joga. É diretor de futebol. Tá. diretor Vai fazer executivo. muito gol, pelo jeito. Em relação ao meu Grêmio, só para terminar que já devolvo, a bancada está irrequieta hoje. O meu Grêmio Gustavo amanhã joga a Quirino, acho partida que tá com importantíssima, Desde que ele Magda. entrou. O Grêmio precisa ganhar amanhã, porque o Cerro, verdade, o isso Cerro é jogará terrível. contra uma Isso equipe, é o terrível. segundo colocado, o Cerro jogará também contra uma equipe já desclassificada, irá vencer o jogo, para que o Grêmio fique em primeiro lugar, o que lhe garantirá uma das primeiras colocações, ele ficará no pote 1, né, Chicão? Pote 1. Chicão já explicou Pode para se o nosso livrar de Boca telespectador. Júnior, Cruzeiro, Isso, sai das broncas Flamengo e tudo, sai outros. das broncas tudo. Gente, eu quero dar os parabéns. Nas duas últimas partidas, o Grêmio sentiu. O Daronco fez falta. Não, mas o Grêmio jogou com um time imenso, Gustavo. Não, o Grêmio não jogou nada os últimos dois jogos. O Grêmio tem que ganhar O todas. futebol tem que ter resultado, gente. Mas tem que ganhar todas. Eu Não, preciso fazer uma análise, então, a analítica mesmo. Na verdade, o Grêmio tem enfrentado equipes que não têm esperado o Grêmio no metade do campo. Eles têm respeitado tanto o Grêmio que eles estão esperando o Grêmio na própria intermediária Sim, do seu entendi. campo. Eu já vi. Então, isso reduziu muito o campo. Agora, lógico, o ônus é de quem tem que criar a opção. É. O Grêmio tem que se reinventar em relação a isso e passar a vencer seu jogo. Bom, deixa eu dizer pra você. Não, agora eu preciso falar. Que não vai. Deixa eu falar só um O Chicão pouquinho. não explicou por que o Tá, rapaz... depois ele vai Lesão no falar. joelho. Não é chifre. Mas tá bravo. Mas, Gustavo, o Sérgio Romero, esperando pra tu ele tá dizer chamando o besteira. Sérgio Romero de chifre. Não, O cara boa pinta, Gente, jogando olha Manchester aqui, ó, United. tá sabe um jogo truncado? Nosso programa tá truncado hoje. Tá, mas a culpa não é minha. Não, é que Eu não falo dá. que é bom A gente não continuar. consegue fazer nada até o final. Olha aqui, ó. Alegria e prazer lado a lado no chalé da Praça 15. Aida, não sei, Aida Marise Brito. Aida, tu tens 30 dias para usar o teu voucher no valor de R$70 a partir desta quarta-feira. Só te peço a gentileza que quando tu fores ao chalé da Praça 15, tu leves um documento que tenha a tua foto. Tá? Que é pra gente evitar que alguma outra pessoa com um documento sem foto chegue lá e use o teu voucher, tá? Tu podes ir na hora do almoço, tem um almoço gostoso, aos sábados agora tem a feijoada, à tarde sempre tem um happy hour bacana, com música ao vivo, e à noite, obviamente, tem jantar. Lembrando que à noite você pode estacionar o seu carro justamente bem na frente do chalé da Praça 15. Aida Marise Brito, obrigado pela participação, parabéns. A vitória do Internacional ontem trouxe um meme maravilhoso, né? Não vi, O sabe? Internacional realizou o sonho de todo solteiro. Foi pra zona no sábado, só saiu na segunda. Ai, que coisa. Não dá. Eu gostaria de mandar um grande abraço para um amigo muito querido de muitos anos, o Alberto, e a sua senhora, a sua esposa, que me receberam na casa deles hoje. Ao meio-dia tomei um cafezinho lá, bati um longo papo com uma figura fantástica, meu amigo Alberto. O Alberto tem 70 e poucos anos e já é tataravô. Nossa. Tataravô. E o meu amigo Carlos Baranzelli lá, que está todo feliz da vida, a filha casou, uma festança maravilhosa. Então são amigos que assistem todos os dias o nosso programa. Todos eles gostam muito do Sr. Rucha. O Sr. Rucha é a estrela do programa o agora, Rucha né? dos tempos Mas pra ele é um cá. rapaz inteligente, bonitinho, de franjinha moderna. Bonitinho é um feio. Não é o que disse a dona Isabela Albertão agora, que me chamou de puxa-saco da Magda. Bom, isso eu concordo com você. Eu concordo também. É uma constatação. Tô magoado. Olha, junto com isso aí vem tanta ironia. A senhora não se Hoje, preocupe. Magda, saiu uma decisão muito importante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador de Fini, ex-presidente do TJ, hoje como desembargador, concedeu uma liminar suspendendo os efeitos da decisão do Tribunal de Contas do Estado, decisão tomada em sede monocrática pelo conselheiro César Miola, impedindo o governo do Estado de dar início à extinção de algumas fundações e órgãos públicos que têm por objetivo economizar recursos. O Tribunal de Contas do Estado proibiu, criou uma série de exigências, algumas até, desculpe, doutor César Miola, tenho o maior carinho pelo senhor, mas tem algumas exigências que estão fora da casinha, né?
exigir que o governo do Estado explique o serviço, quem é que vai prestar o serviço, quem é que vai... Sabe, fundações que não tem nada a ver com a atividade fim da máquina pública, que é segurança, saúde e educação. Mas, enfim, foi respeitada a sua decisão. Hoje, o desembargador Diffini deu uma liminar, liberando o governo do Estado para que dê início à extinção desses órgãos. A decisão do doutor Diffini, ainda em sede de liminar, antecipação de tutela, deve ser apreciada pelo plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Não gostaria que essa discussão ganhasse um cunho político. Eu acho que o Tribunal de Contas do Estado deu um cunho político a essa discussão. Talvez agora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul conserte isso. Tomara. Olha, a respeito de casamentos, as formas de união, o Edu Bauerman de Estância Velha escreveu assim: casamentos, eu sei o que é cada um. Homem com várias mulheres, poligamia. Homem com 2 mulheres, bigamia. Homem com uma mulher, monotonia. Abraço. Grande colaboração. Magda, o Paulo Maluf, o deputado Paulo Maluf, recebeu a 2ª condenação agora. Agora já é a 2ª. Ele foi condenado a 2 anos e 9 meses. Ah, não, roubou picolé de criança. 2 anos e 9 meses por falsidade ideológica em questão eleitoral. Mas o mais importante, Gustavo, é que ao final do julgamento foi expedido um ofício à Câmara para que seja cassado, ou a expressão, não sei qual é que vai se usar, seja extinto o mandato dele. Eu acho que essa é a providência importante com essa condenação. Ele está cumprindo, a gente sabe, a decisão é do ministro Luiz Fux, do relator, ministro Luiz Fux, foi por unanimidade. Na verdade, ele já cumpre prisão domiciliar pelo primeiro processo, mas o que aumenta em relação ao que já vem acontecendo é isso, é que foi expedido ofício para que a Câmara termine, extingua o mandato dele, portanto, nós deixamos de pagar todas as benesses que um deputado tem. Agora, é impressionante como ele está depauperado, né? Eu estava vendo as imagens dele de cadeira de rodas ali, com a cabeça branca. Imagens públicas, né? Bom, porque ele tem 86 anos, ele tem câncer de próstata, ele tem uma série de doenças em estado avançadíssimo, então está no final, né? Está sofrendo. Agora, a verdade é o seguinte, que a vida também nos cobra, né? A vida nos cobra. Nós pessoas, o inferno é aqui mesmo, né? A verdade é isso. Deixa eu falar na vida nos cobra. Eu não quero deixar passar. Eu cometi um erro grave e fui alertada agora pelo nosso Tomás Henrique Marques, muito obrigada, e que o Gustavo Vitorino não me corrigiu. Sim, eu notei que você esqueceu a palavra imortal. Você esqueceu a frase está errada, né? Não, mas é que você já tinha dado o resultado, eu achei que... Não, mas não tem, se a frase está errada, está errada. Rachou o grupo. Está errada, não. Dona Aida Marise Brito, a sua frase estava errada, mas se der alguma confusão, não tem problema, eu garanto a mão, tá? A frase certa vai ganhar um voucher no valor de R$70 para consumir no chalé da Praça 15, na hora do almoço, na hora do happy hour, na hora da noite, como você quiser. E eu peço desculpas aos nossos telespectadores. Agora sim, alegria e prazer no chalé... Não, tá? Olha aqui, ó, entrou outra. Ah, meu Deus, mas que saco isso. Eu tô... Os guri lá em cima. Eu fui super sincera. Eu tô tentando fazer, tá errado? Tá errado? Tá aqui, ó. Sinceridade é o que não falta na senhora. Não falta. Dessa vez a bancada foi em silêncio. Tá, vamos ver. Qual é a frase certa, Gustavo? Alegria e prazer lado a lado no chalé da imortal Praça 15. É verdade. É o que não tá faltando, é o imortal. Então, a senhora me desculpa, dona Aida, mas estava errado. Mas se a senhora for lá, vai dar certo igual. Era a frase de Colorado. Pois é. Pode falar agora, por favor, que eu vou pegar uma outra pessoa aqui, porque eu cometi um erro. Frase bonita é eu. Só queria complementar. Nunca faz? Eu só queria complementar em relação ao Paulo Maluf. Eu não tenho por que levantar suspeita, vocês me conhecem, o cuidado que eu tenho. Só que imagens muito recentes, antes da prisão, o davam como circulando livremente no Congresso. É por isso a surpresa que todos nós tivemos, Mário, porque a recaída física dele foi em 60 dias. Veio a prisão, aí foi anunciado o câncer, aí ele saiu. Então, eu não tenho por que duvidar, não vou duvidar de médicos. O que se tem é imagens dele, porque ele estava na Câmara trabalhando normalmente quando sobreveio a condenação
E aí veio esse agravamento e essas imagens públicas que são realmente chocantes. E eu concordo. Realmente, meu Vocês caro vão autor... acreditar que as pessoas botaram maravilhoso, grandioso? Eu não estou achando imortal. Quem escreveu imortal botou o chalé da Praça 25. Aí não dá. Aí não dá. Cada frase. Mas também a frase do Gustavo, eu podia anular desse concurso e o Chicão fazia outra frase. É que não adianta que é outro nível, né? Eu não sou um cara. Me pegaram nessa, eu sou um trabalhador, eu sou o Paulo Maluco, agora eu vou pra Gente, não cadeia. liguem, por favor, porque aí vocês me atrapalham mais ainda do que eu já estou atrapalhada. Enquanto tu procura, mas eu quero dizer que esse fim de semana fui assistir o André Damasceno. Ah, ele é maravilhoso. Eu recomendo muito vocês, a temporada vai até novembro, quem puder ir, é no Teatro da Henriques, é fácil acesso pelo Ipiranga, o estacionamento lá é extraordinário, e ele já é um show por si só, né? E ele montou uma equipe, ele tá com três comediantes trabalhando com ele, olha, são 2 horas ininterruptas de riso, quem vai até novembro, pessoal, quem não puder semana que vem, no outro aos sábados, mas não não perca essa temporada aí, porque é um trabalho extraordinário. Jorge Gabriel Lima de Moraes, alegria e prazer lado a lado no Imortal Chalé da Praça 15, é isso? Isso. Jorge Gabriel Lima de Moraes, agora tá certa a frase. Jorge Gabriel, você ganhou um voucher no valor de R$70 para desfrutar dele nos próximos 30 dias no Chalé da Praça 15, na hora do almoço, na hora do happy hour ou na hora do jantar. Então tá aqui, alegria e prazer lado a lado no Imortal Chalé da Praça 15. Jorge Gabriel Lima de Moraes. Obrigada, Jorge. Marlon. Dona Magda, o país do achômetro. Aqui a gente sabe. E o Tite, né? O Tite no auge da sua inteligência. O Tite é uma figuraça, né? Uma figuraça. O Tite gosta de citar em suas preleções, parece um cara que eu conheço muito bem, nas suas preleções algumas frases. Ele colocou uma frase: no Brasil, as pessoas acham muitas coisas sem nunca terem procurado. Essa é a frase que ele atribuiu ao ministro Barroso, mas não é do ministro Barroso. A frase é do jurista José Carlos Barbosa Moreira, que ele não se conformava com pessoas que acham isso ou aquilo sem apurar ou investigar antes de falar. Então, o Tite, né, no auge da sua inteligência, o Tite é um homem profundamente inteligente, um homem que está preparado. E como ele disse, se não ganhar a Copa, nós vamos tentar pelo menos, não está prometendo nada. Eu acho que ele está fantasticamente correto ao afirmar isso aí. Então, as pessoas acham muita coisa, em função de quê? Porque ouviu falar, ouviu dizer e tal, e às vezes se enganam com muita, às vezes muito feio, né? Eu tenho visto aí muitas pessoas se enganarem, aí, principalmente esses políticos aí. Muito bem, muito bem. Tá aqui, ó. Então, as coisas... Agora tu pode usar de novo, faz favor. Posso? Se tu puderes, né? Se tu for usá-lo, porque tu estava usando o teu, é por isso que eu trouxe pra cá. Ah, então tá. Não é? Foi por isso que eu trouxe. Não, eu tô... Sem comentários hoje. Aqui assistiu o que é Deadpool 2. Tô procurando elogio pra mim aqui. Só vejo que você... Ah, não, seu Sérgio, eu não sei quem é essa pessoa que o senhor me achou parecida, eu não sei se eu vou gostar. Não sei se eu vou gostar. Tomás Henrique Marques, se você escreveu a frase certa, que foi você que me alertou, eu sinto muito. Entraram aqui de milhares de frases, milhares de frases. E até que eu achei uma que estava. Eu te agradeço até para não fazer injustiça com os demais, mas daí eu não tenho como achar a tua frase, entendeu? Até porque quando tu mandou, eu já tinha passado mais um monte. Fala, Ruxo, que tu te movimentou. Não, eu me movimentei só para agradecer. Se coçou, fala. Se coçou, fala. É que o pessoal interagiu muito hoje pelos temas polêmicos que nós trouxemos aqui, mais ou menos. A gente ficou na... Não, é que essa questão, porque na verdade a gente tem que separar o conceito social do conceito jurídico. Toda a discussão que nós encaminhamos aqui a respeito hoje da união estável é um conceito jurídico que não se confunde com os conceitos, com os conceitos religiosos, né, que muitas pessoas se sentiram agredidas, porque ainda tem aquela formação que a gente respeita, né? Mas a matéria foi debatida aqui apenas, estritamente no âmbito jurídico. Muito bem. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. O Ministério Público nosso aqui está está querendo explicações, na verdade, da Prefeitura de Porto Alegre, porque ele está preocupado com a depredação cada vez maior, cada vez mais significativa da nossa Praça da Redenção. E que cercamento eletrônico é esse que tem? Que ninguém vê nada, que ninguém faz nada. Então, com intenção de interromper o vandalismo constante que castiga a Redenção, que aliás é o único
parque tombado que nós temos aqui na capital, o Ministério Público pediu satisfações à Prefeitura sobre o chamado cercamento eletrônico. Magda, essa questão do cercamento eletrônico, na verdade, foi uma matéria que nós trouxemos aqui na semana passada e trouxemos com dados que foram apresentados oficialmente pela Prefeitura, né, em relação à redução drástica do número de vandalismos, né? Lá, de assaltos, até de estupros, né? Então, estupros, então. Ele fez uma reunião e apresentou números significativos lá de redução e definindo que a estratégia havia dado certo, que a idade era, na verdade, se queria evitar o cercamento, né? Então estava se fazendo com aquilo ali. E também se discutia a ideia aí com a brigada de colocar um posto fixo, porque há uma casinha lá, mas há uma rotatividade do policiamento lá. E estava fechada. Isso, vivia fechado. É difícil, é vandalismo então, total. Se queria trabalhar com o conceito de botar, então, a coisa. Essa foi a notícia que nós trouxemos, mas no dia que a Prefeitura trazia como uma notícia boa. Talvez o Ministério Público se sentiu, o Ministério Público, e eu vou te dizer o que é a promotora do meio ambiente, que ironicamente tem um sobrenome, mesmo que a escrita seja diferente, a grafia seja diferente, a pronúncia é a mesma. A promotora do meio ambiente, Ana Maria Marquesan, após instaurar um inquérito para investigar o que, afinal, o poder público está fazendo para frear essas depredações, solicitou informações sobre a eficiência das câmaras. A Prefeitura tem um prazo, até o mês de junho, né, para responder quantos equipamentos monitoram a redenção, qual é a localização de cada um, onde fica a central de vigilância, entre uma série de outros detalhes. A queixa da promotora é essa, ela disse assim, mas que tal de cercamento é esse? Que tal de controle é esse que a gente não consegue prender ninguém? Sabe? Não se consegue ver ninguém, não se consegue nada, os monumentos... Na verdade, ela não deu a credibilidade que nós demos ao repassar a informação. Nós pegamos a informação prestada pelo prefeito. A gente deu uma informação, deu uma informação, exatamente. E ela quer fazer a análise disso, porque talvez com os números que cheguem a ela, não dá um ponto essa redução. Todo dia tu tem milhares de coisas e assim... Peraí, quem é que está fazendo esse pedido? A promotora do meio ambiente, doutora Ana Maria Marquesan. Tá, e o que a promotora do meio ambiente tem a ver com a gestão municipal? Não, porque se discute se estão danificando alguma coisa no não, mas é porque eu acho que a matéria é discutida há muito tempo, que eles querem o cerca... essa discussão existe. Não, peraí. O cercamento eletrônico não altera o meio ambiente. A colocação de câmeras estrategicamente ligadas a um centro de monitoramento que vai controlar e acionar a polícia. Tu estava envolvido com outra coisa. Ela está reclamando que este cercamento eletrônico, onde é que ele está, como é que ele funciona, que ele não está resolvendo nada. Não está instalado ainda. Mas é isso que ela quer, mas é dado como instalado. Não, é dado como instalado e funcionando e com redução, porque aí vem a informação. Por isso que nós estamos linkando as informações. Mas olha bem, isso aí é discussão para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, cobrar o prefeito, ou o Tribunal de Contas do Estado, por contas do lançamento disso. Agora, Ministério Público, a promotoria do meio ambiente, eu nem respondia. Bom, Gustavo, mas tu não é o prefeito, ainda bem. Gustavo, tu hoje resolveu que todas as pessoas que têm um cargo, uma coisa, uma formação, são tudo burros, não podem fazer as coisas. Não estou dizendo que é burro. Mas desde o início, é uma questão de competência. É uma questão de competência. Ela deve poder fazer isso, Gustavo, senão ela não teria feito. Sei. Eu também não sei, mas eu acredito até me provarem o contrário. Dona Magda, eu registro com muito pesar o falecimento do grande jornalista brasileiro Alberto Dines, o homem que criou o Observatório da Imprensa em São Paulo, atuou durante muitos anos, morreu ontem, terça-feira, aos 86 anos de idade, no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. Deixou um legado muito grande para os alunos, para aqueles que acompanharam a sua carreira, para aqueles que foram seus funcionários nos diversos órgãos de comunicação. Ele foi editor de jornais, no auge da ditadura, ele foi diretor do Jornal do Brasil, foi demitido do Jornal do Brasil, foi diretor de outros jornais. Naquela época, quando a censura cortava as manchetes ou cortava as matérias publicadas que iam contra os militares, eles colocavam receitas, né, de bolos, receitas
receitas de comida, etc. Então, as pessoas já sabiam que naquele local deveria ter alguma notícia que feria, entre aspas, o governo militar do momento, daquele instante, né? Inclusive, antes da promulgação do ato institucional número 5, ele fez uma grande reportagem e aliás, só saiu a manchete, né? Hoje saiu o ato institucional número 5, etc, 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 né? E aí toda a matéria, que era a primeira página do jornal, se não me falha a memória, o Estado de São Paulo, não me lembro exatamente do jornal, a primeira capa dele não foi publicada. Então ele acompanhou todo esse processo, acompanhou a volta da democracia e foi um grande jornalista. Realmente é com pesar que eu faço esse registro, porque foi um grande profissional que fez uma grande escola para os jovens e veteranos já jornalistas brasileiros, porque ele trabalhou como jornalista mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Nossa homenagem ao grande Alberto Diniz, que apresentou muitos programas de televisão, inclusive na TV Cultura de São Paulo. Mário Barcelos, agora... O primeiro cara, eu acho que ele foi o primeiro cara que teve coragem de criticar a imprensa, né? O Observatório da Imprensa. O Observatório da Imprensa era crítico da imprensa. Ele questionava algumas coisas da imprensa. Claro que tem toda coisa que foi escrachada. Hoje em dia, muita gente, né? Mas ele foi inovador nisso. Ele trouxe um senso crítico para a própria imprensa. O que parecia ser improvável. A destruição da língua portuguesa. E todo mundo criticava a imprensa, mas a imprensa não levava a sério. Mas ele, como jornalista, e com o nome que ele tinha, o conceito e a história dele como jornalista, ele criticando a imprensa, as pessoas passaram a dar atenção. Foi muito interessante o trabalho dele nesse sentido. E corta na carne, inovador, né? Corta na carne. Corta na carne, é verdade. Olha, a Sandrinha Poleto voltou a assistir o nosso programa. Obrigado, Sandrinha. Não é pra ti, quero te dizer. Não sei quem falou que gosta, não sei de quem e tal. Já ela disse assim, já eu amo todos. E esse formato enxutinho tá muito bom, Sandrinha Poleto. A Sandrinha dá bem assanhadinha. Querendo causar o desemprego. Nossos colegas todos são só de férias, estão voltando. Isso aí, Mário, os aniversariantes. Vamos falar no primeiro aniversariante, uma das maiores figuras da música do mundo. Falo de Richard Wagner. Estaria de aniversário no dia de hoje, esse homem que criou óperas maravilhosas em alemão, Tristão e Isolda, que eu falava do folclore galês, do folclore da Irlanda, do folclore do País de Gales, de toda aquela região. Ele tira esse folclore e cria Tristão e Isolda, que é uma história de amor em alemão, e inaugura Bayreuth, na Alemanha, quando teve seu primeiro teatro com mecenas e reis, etc., naquela época. Fez também Cavalgada das Valquírias, Rienz e outras tantas músicas. Ele era mais denso que Beethoven. Aliás, ganhei a 9ª Sinfonia de Beethoven. Que presente. Ganhei a 9ª Sinfonia de Beethoven. Bom, só para encerrar, Cavalgada das Valquírias, o filme Apocalipse Now. Muito legal. Quando os helicópteros estão entrando na praia de Roncpô, entrando na praia de Roncpô, os helicópteros, e o comandante, aquele malucão, não lembro o nome do ator que fez aquele comandante, manda colocar nos alto-falantes a Cavalgada das Valquírias. Sir Arthur Conan Doyle, né? O criador de Sherlock Holmes. E o doutor Watson. Porque ele era médico. Ele era médico também, né? Nossa homenagem a ele estaria de aniversário no dia de hoje. E esse eu sou fã de carteirinha, esse eu tiro o chapéu, sabe? Charles Aznavour. Completando hoje 92 anos de idade, em plena atividade. Em plena atividade. Realmente uma das grandes figuras. Mário, nosso telespectador Tomás Henrique Marques do Carmo também está. Não sei. Dá licença? Tu está tratando mal. Também está de aniversário hoje, Mário. Um abraço para ele. Então. Pior é os que reclamam aqui que tu diz duas frases diferentes. Mas não pode, Gustavo Vitorino. Pois é, ele agora. A mesma frase, eu escrevi aqui. Está escrito. O Gustavo está uma semana suspenso. Não, mas eu pedi para ele não fazer mais. Porque o que tu disse não é o que tá eu disse. Aqui a frase escrita. Que estava certo. Tá aqui a frase ele não vai mais fazer. O Gustavo não vai mais fazer a frase. O ator americano. Tá fora, o Gustavo tá fora. Seu Tomás Henrique,
que está fazendo 78 anos. E manda um beijo também para a avó Nilza Maria, que tem 78 anos. O Tomás Henrique está fazendo aniversário. Paul Winfield, um ator americano que fez alguns filmes B, não foi um extraordinário sucesso, mas que seria um dos filmes com os grandes protagonistas sem os co. E, finalmente, a Naomi Campbell, que está completando hoje 48 anos de idade. Esta, sim, é um modelo maravilhoso. É um belo exemplar da espécie. Campbell. Como? É um belo exemplar da espécie. Mas que isso, já viu? Doutor Vitorino, fala. Queria te fazer uma pergunta seguinte. Foi educado. Foi. Exemplar da espécie. É um belo exemplar da O espécie. Estevão me disse que o grande remédio para muitas doenças, inclusive da minha, filho dele, e ele importou canabidiazol. Eu tenho perguntado para amigos meus médicos e parentes meus que são médicos, eles dizem que não tem uma comprovação científica. Que isso aí é uma cura. Sim, tu estava perguntando para o Gustavo Vitorino. Faltava agora para o Gustavo Vitorino saber disso. Ele deve achar que eu sou especialista em canabidiol. A gente falou sobre isso e o Estevão importou o remédio. O remédio é caríssimo. Sim, e só pode importar. E o Piauí vai produzir o remédio agora. Ah, vai ser uma beleza. Que vai ter gente morando no Piauí. Mas não tem esse efeito. É um extrato. Não, mas aqui, ó, o sujeito que disser que fica doidão com maconha tá viajando. Não, isso aí não existe. Olha aqui, ó, Magna e Bancada, avisa pro Marne que os vereadores de Porto Alegre... nada. Mas o que ele fale? Eu falei que o remédio é legal, coitado, todo mundo vai morar no Tu Piauí. puxou um assunto também, Chico, que tu poderia ter encerrado ali. Disse, olha, hoje conversando com o doutor Estevão e tal, barará, eu descobri que Eu tem sei que isso. ele é amigo do Estevão, ele visita Mas não tem todo nada que dia. ver. Aí tu pergunta uma coisa de Mas medicina, não ele foi já é convidado pra andar metido, naquele ele barco já do Estevão. enrola. O Gustavo já foi convidado para andar naquele barco do Gustavo. Gustavo teve no foi barco lá. do amor. Teve no barco do amor. do amor. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui uma coisa que mandaram pro Gustavo Vitorino. Além de toda a beleza do mundo, 2 pontos. Obrigado. Não é pra ti. É pra ti, mas ouve até o final. Além de toda a beleza do mundo, 2 pontos. Abre aspas. Um amigo é uma alma em 2 corpos. Cabe reverência, doutor Vitorino. Renda-se, pois sua alma já está ajoelhada. KKK Berta Pífero. Minha amiga querida, foi a frase que Mário Eu disse. quis falar a ele, mas, Não, mas aí, me escoichou. Ele sabe tudo, Me ele sabe escoichou. tudo, ele sabe tudo. Escoichou. Alma em 2 corpos tá me cheirando a... Vamos respeitar. Preocupado que foi localizado o primeiro vírus do chikungunya em Santiago, aqui no Rio Grande do Sul. E que bom que o município compreendeu a gravidade, se mobilizou. Então tá bonito de ver o pessoal trabalhando lá, todo mundo terminando com aquelas águas paradas lá, toda a comunidade. Mas há alguns sintomas de que terão mais casos, porque algumas pessoas já estão com sintomas da doença, né? Aquela febre, aquela dor de cabeça. Então as pessoas estão muito preocupadas. Vamos ficar atento ao desenvolvimento disso, porque se propaga muito rápido. O escorpião amarelo também reapareceu em Porto Alegre, né? Apareceu em Porto Alegre. E ele é extremamente venenoso. E apareceu lá amarelo. perto de onde que eu li. Foi no salão de uma universidade, na sala de uma universidade. Da URGS, ali na Sarmento Leite. Foi exatamente ali. Reapareceu ali. E esse escorpião amarelo é extremamente venenoso. Né? Ele é fortíssimo. Temos que ficar atento, né? Boa noite, bancada. Tenho me inspirado no estimado Marne pelo gosto da leitura. Estou lendo Aforismo para a Sabedoria de Vida de Schopenhauer. Excelente obra. Estou excelente. apaixonado pelo livro. Abraços a todos da bancada e Diego Souza. Arthur Schopenhauer, que falava aliás, a fez um respeito... gol. Que é Diário? Eita, em grande fase. Gente, olha aqui, ó. Não, vamos lá. Mas Brincadeira tem hora. É um Brincadeira tem homônimo hora dele. tá falando, gente. Ah, não, o Mário tá falando. Arthur Schopenhauer disse o seguinte: genialidade, eu já falei 10 vezes, genialidade está naquelas pessoas que veem aquilo que os outros não veem. Eu tenho visto isso, Não, o senhor vê porque o senhor fica procurando. E porque tu inventa também muito, né? E que o Diego Souza fez o gol da visionário. vitória do São Paulo contra o Santos fez também é verdade. É O Marne, quando falou sobre os vereadores, a Adriana Catarina Magalhães diz assim: avisa para o Marne que os vereadores de Porto Alegre nunca vão fazer nada voluntário e ganham bem e gastam bem até os tubos, com verba para tudo. Isso me fez lembrar que boa parte desses vereadores lutaram para retirar a aposentadoria vitalícia dos governadores, o que eu sou contra, posto que foram governadores de um estado, ou seja, são oportunistas. Querem vender a ideia
que querem menos e pegam mais oportunistas. Mas aí eu já não concordo com a dona Adriana. Eu acho que eu sou contra... Pode até ter, mas não faz Magda, sentido. se você vê os projetos A que revista. entram lá, você rola de rir. Tem cada projeto na Câmara de Vereadores que eu não consigo imaginar como é que alguém que recebeu um voto das pessoas para gerir, para lutar pela cidade... Não consegue. tem que inventar. Não, tem proposta assim. Bom, tem uma proposta que quer obrigar as pessoas porto-alegrenses a adotar um cachorro. Isso faz tempo que tem. Sabes que essa discussão de remunerar... E aquela do sal? Parou, da nossa amiga. Da Sofia, da amiga do Chicago, a Sofia. Fala, A do sal. Não, Os caras não penduram só um pouquinho, o telespectador não sabe que nós estamos falando da vereadora Sofia Cavedon, Nossa amiga. que é a autora desse projeto e que participou um tempo atrás aí na nossa bancada também como comentarista. Ela está fazendo falta, a gente não tem que judiar aqui. A gente não tem a quem torturar. Torturar. Torturado sou eu aqui. Mas tu é um sorro manso, né? E verde Tá me parece agredindo. um grilo falante. Tá vendo? Porque eu não posso botar verde. E esse casaco dele, o que é? Magda, falando em verde, não aguento mais ler mensagem aqui de gente perguntando pelo seu colete, onde compra, de quem é, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem 187 mensagens aqui perguntando isso. Parece uma Gente, patinha. ela vai responder uma vez só para todo mundo. Esse meu colete não é desse ano, mas deve ter esse ano. É das lojas Renner, lá que eu comprei. Pronto, Bem acabou. bonitinho. Então, isso quer Não dizer... é desse ano, mas renovou o IPTU, IPVA, tudo aí para 2018. Isso quer dizer que Tá em plena talento, forma. isso quer dizer que talento e competência para se vestir não está necessariamente no bolso, mas na criatividade. Não, é que as pessoas não sabem de onde é da... E nessa esteira, o seu Francisco aqui está dizendo, pô, eu conheço essa jaqueta do Vitorino do ano passado. Foi atrasado, né, Isso, Vitorino? eu quero dizer para o senhor que essa jaqueta... E parece que ele foi no batizado. O senhor vai ver ainda muitos anos essa jaqueta, porque essa jaqueta aqui era o meu uniforme de trabalho na Washington International em Chicago. What? Exatamente, eu fui visitar agora os meus amigos lá. Então, assim, essa aqui faz parte da minha história, da minha vida, e eu gosto, acho bonito, acho bacana e vou usar por muitos anos ainda. Vai se Olha, acostumando. senhor Mário, meu avô, de quem muito me honra, Eugênio Acho Rigon, uma cala a viagem, boca, certo. exerceu o cargo de forma suprema, deve ser. Ele suprimiu algumas letras. Em Jaguari, no Rio Grande do Sul, em 1947. Paulo Rigon, de Porto Alegre. certo. Eu, na Tá. verdade, Vereador queria lá. trazer, é difícil trazer um assunto sério, mas é em cima do que, Eu tô tentando, do né? que o Mário estava dizendo. Se discute muito em clube de futebol também, se aqueles que dirigem os clubes deveriam ser remunerados ou não. A discussão para as duas teses é exatamente quando se diz que deve remunerar exatamente para que ele possa doar o tempo inteiro dele para o clube e, ao mesmo tempo, por outro lado, se tu não remunerares, tu fará com que só pessoas ricas e abastadas vão exercer aquela atividade. Então, essa discussão, Maria, eu trago ela para a tua discussão, porque é exatamente isso. Se nós exigirmos, se nós não dermos pelo menos uma pequena contraprestação, as pessoas não poderão, e nós transformaremos aquilo uma atividade elitista que só poderão fazer os que tenham muito dinheiro. Não, mas eu discordo disso, totalmente discordo disso. É um trabalho voluntário, não trabalho é meio expediente, 3 horas por dia para ajudar a sociedade. tem uma Você coisa, acha né? que uma cidadezinha do interior pode pagar 3 mil, 4 mil reais? Não paga isso. Ah, para. Olha aqui, ó, deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Desculpa, quase agora... morreu de rir. Não, mas eu quase morri de rir, porque eu vou ter que ler, não adianta mesmo que eu não queira. Aí vem essa- Fala, galera amada! Nesse oba-oba de requerer união estável para qualquer relação, nos perguntamos: o que será que o Vitorino vai fazer com o Mário? Ou vice-versa? Mas você é coordenadora, Eu achei maravilhoso. A coordenadora Gustavo, terminou não com o disse o programa. que tu vai fazer. Mas assim, ó, eu adorei. O Mário é o amigo do Marley, aquele normal. Que nós passamos por mal educados ontem. Nós nova passamos por roupa, mal Olha, mas eu Não, posso não, rir agora, mandar um abraço pro porque eu Marco tô e rindo ficar da minha bravo. própria pessoa. Um beijo. Terminamos o nosso programa. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Talvez o Gustavo Vitorino responda o que ele vai fazer com o Mário. Beijo.